Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse giro sindical, ele é muito especial, ele é muito importante, porque hoje a gente vai receber aqui o presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, para a gente falar um pouquinho, conversarmos a respeito de todo o estado de calamidade, de catástrofe que se abateu sobre o estado, a partir da perspectiva dos trabalhadores, que são, evidentemente, a maioria da população atingida. Amarildo, obrigada por aceitar nosso convite. A gente sabe que você está com uma agenda muito complexa esses dias, então eu já queria começar te agradecendo demais por aceitar conversar conosco no dia de hoje. Obrigado, Renata. Parabéns aí pelo giro sindical, ao sindicato, ao DIEESE. O Amarildo, ele é presidente reeleito da CUT Rio Grande do Sul, ele é professor e também faz parte, também compõe a direção do SINPRO, do Sindicato dos Professores do mesmo estado. Em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as reações imediatas e as reações mais rápidas que os sindicatos já têm tomado, e a partir da CUT, quais são as medidas, o que vocês já têm feito para contribuir? Primeiro, a gente precisa registrar. Esses fenômenos climáticos vieram para ficar, o aquecimento global existe, contrariamente a que muitos tentaram dizer e continuam, a pretexto de ficar acumulando e destruindo a natureza, e estamos colhendo as consequências dessa irresponsabilidade do humana e do capitalismo. Nós temos uma discussão que vem sendo acumulada na CUT há mais tempo sobre a necessidade urgente da pauta climática fazer parte da luta da classe trabalhadora. E nós incorporamos nos últimos congressos esse tema e tensionando junto às autoridades para que isso se constitua políticas institucionais do Estado brasileiro como um todo, com muita resistência, né, dos setores econômicos, há que se dizer. Agora vem aqui no Rio Grande do Sul essa tragédia, né, que ela, na verdade, ela já, o ano passado já aconteceu em algumas partes do Rio Grande do Sul. A gente já estava avisado, inclusive Porto Alegre, e nada foi feito, viu? E a grande crítica que a gente faz aqui para os nossos governantes locais é que foi dotado R$ 50.000 para a Defesa Civil no orçamento desse ano. Aqui a Prefeitura de Porto Alegre não arrumou as comportas de entrada de água da cidade e não protegeu as bombas que retiram água dos alagamentos, porque uma parte da cidade de Porto Alegre ela é mais baixa que o rio. Então tem todo o sistema de controle e tal. Mas Uhum. nós, sindicatos que fizemos a luta, ano passado organizamos a solidariedade com todos os trabalhadores que perderam lá seu fogão, o seu micro-ondas e tal, a gente sempre ficou alertando para a necessidade de se fazer um plano, né, mais preventivo e tal, inclusive de não se voltar para casa e se reconstruir a cidade em outro local, alguns bairros. Quando o 1º de maio veio e choveu muito, suspendemos os atos aqui no Rio Grande do Sul, a gente já saiu a campo para comunicar as comunidades mais vulneráveis para que começassem a fazer um plano de saída. E organizamos espaços, inclusive, de acolhimento. A gente ficou bem no embate de conversar com as pessoas e as pessoas ficarem desconfiadas, porque, sabe, as fake news, a própria mídia não contribui muito, né? Dizendo que pode ser uma chuvinha, mas se diz que vai ter 400, 500 milímetros de água nas calhas, né, coletoras de água, essa água toda vai chegar aqui uma hora dessa, vai passar pelas cidades onde os rios correm. E nós acreditamos nos cientistas da URGS que disseram, ó, dessa vez Porto Alegre tem que se preparar para evacuar, a região metropolitana vai ter que se preparar e nós nos preparamos melhor para isso. Nós, eu digo a CUT, e vários sindicatos já se colocaram à disposição com suas estruturas físicas para acolher as pessoas. Então, nós temos hoje temos 10 sindicatos aqui, aqui em Porto Alegre, acolhendo pessoas em seus espaços físicos. Nós estamos acolhendo gente, inclusive aqui na CUT, em torno de 30 famílias.
atrás de colchão, de alimentação e tal, até fazer toda a incorporação do processo da Defesa Civil do próprio governo federal e suas iniciativas nesse processo. É uma aprendizagem. E nós estamos com uma certa vantagem do ponto de vista assim, organizativo, porque nós, desde 19, quando me elegi, e nós, o nosso grupo coletivo aqui, a gente propôs fazer o projeto CUT com a comunidade. É um plano muito legal que quando a gente identificou a fome, nós agimos no sentido de articular, fortalecer cozinhas solidárias nos territórios. E essas cozinhas solidárias nos territórios, que hoje são, só em Porto Alegre são em torno de 21 cozinhas, exatamente 21. Agora surgiram dos metalúrgicos, da saúde e tal, que se incorporaram nesse programa. Hoje abastecem 21 mil refeições no meio-dia e 21 mil à noite. Essas cozinhas solidárias, elas se transformam no centro de produção de marmitas, como a gente chama aqui, que é um prato que está sendo levado nos pontos de referência, nos pontos de acolhimento, nas casas de quem acolheu seus parentes. E isso tem sido uma experiência. E nos organizamos aqui, né, porque esses espaços também exigem a presença de equipes médicas, assistentes sociais, Uhum. psicólogos, sanitaristas, nutricionistas e tal. E claro que agora isso tudo está vindo com uma forma muito agilizada, políticas governamentais. O Lula esteve aqui ontem, pela terceira vez, anunciando medidas, eu diria assim, robustas, na área da habitação, na área da preservação do emprego e da renda, do auxílio para as pessoas voltarem para casa, aonde tiver casa, e casa para quem perdeu tudo, e casa para quem não perdeu tudo e vai voltar dentro de um plano de preservação e cuidado mais de um plano, digamos assim, de infraestrutura, de replanejamento das questões das águas e tudo mais. Nós estamos muito esperançosos, porque temos que estar, Uhum. e que os governos entes federativos se congreguem como estão, e com toda essa decisão oportuna, adequada, eu acho que o governo federal recupera esse espírito de para serve uma república, né? Para que serve o Estado brasileiro e todas as suas frentes. Isso dá um sentido, né, dentro de uma democracia, né, de fortalecimento, né, da importância de equipamentos públicos que funcionem, equipamentos públicos como é o Estado, que não são um fim em si mesmo, e sim algo que tem que estar a serviço do desenvolvimento da população. E aqui está na hora da gente decidir como povo, né, como nação, a gente fazer o tema de casa e, e ter nessa tragédia uma mudança, digamos assim, de visão sobre como a gente se organiza, né, economicamente, como a gente se enxerga como povo também. E o Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente da ACUT, da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Amarildo Sensi. Amarildo, as pessoas que hoje estão trabalhando na linha de emergência, fazendo o socorro, tomando as primeiras medidas para acalentar as pessoas e também para já começar a dirimir, a trabalhar para o retorno de uma condição normal, esperando as águas baixarem, todo esse processo que a mídia tem incessantemente acompanhado, são trabalhadores. São trabalhadores do setor público ou são terceirizados pelo setor público e uma parte são trabalhadores do setor privado. Esses trabalhadores, imagino, e aí eu gostaria que você contasse um pouquinho, devem estar submetidos a jornadas extensas, são pessoas que também têm situações para cuidar próprias, situações domésticas. Então, como é que tem sido isso? A gente falando agora um pouquinho dos trabalhadores do setor público. O setor público, que foi sucateado gravemente no último período, né, especialmente federal, porque algumas estruturas foram simplesmente desmontadas, deu uma resposta à altura da exigência do que a gente faz de um setor público. Nos alertaram,
os cientistas que são das instituições federais, equipamentos científicos, nos disseram, olha, vamos cuidar melhor da vida e do planeta. E os setores públicos agora nas emergências é linha de frente, desde os setores das Forças Armadas, que atuaram e atuam mais junto com a sociedade civil, que é verdade. Aqui foram milhares e milhares de voluntários, mas o setor público, eu queria alertar isso aí, cumpre o seu papel. É verdade, muitos servidores foram atingidos porque moram também em regiões mais vulneráveis, em bairros que foram alagados agora. Então, a gente convive com uma realidade de servidores públicos que não estão, que perderam tudo também, que não estão conseguindo ir ao trabalho, e remanesce, claro, um serviço dobrado para quem tem que dar cobertura, porque já é pouca gente, né? Infelizmente, nós passamos aí eu falei do desmonte, mas uma diminuição também de servidores públicos. E à medida que as pessoas foram saindo, se aposentando e tal, eles não foram substituídos à altura da necessidade. O DEMAI aqui em Porto Alegre faltam 2.000 servidores. O DEMAI é o equipamento das águas, do cuidado da cidade, da proteção da não entrada da água na cidade. Não foram repostos dentro de uma perspectiva de vender a empresa pública da água, do saneamento aqui de Porto Alegre, com 400, 500 milhões em caixa. E com 150, 200 milhões teria arrumado tudo, não teria uma gota d'água dentro de Porto Alegre. Então, mas o servidor público está ali, está correndo atrás, está buscando soluções, está se transversalizando, está buscando experiências de outros estados da federação. Aqui tem servidores públicos de outros estados também contribuindo nas suas áreas, dando assim, digamos assim, mostrando assim, como eu disse, a função do Estado, porque o servidor público, como a gente diz, ele está a serviço, ele Hum. está aí para atender a população. E diante de uma tragédia dessas, mais ainda se desdobra, né, a importância desses profissionais, porque eles estão em áreas que eles conhecem a área que eles atuam. Eles têm experiência em relação, inclusive, a políticas públicas que deveriam ser desenvolvidas em cada área. Então, além do trabalho propriamente dito, tem toda essa inteligência, esse acúmulo que eles têm, que é muito importante num momento desses. No setor privado, evidentemente, também há uma paralisação do setor privado, há uma paralisação dos negócios, há uma paralisação nas empresas, e isso tudo preocupa, porque além das perdas materiais e as perdas principalmente humanas, sem dúvida alguma, há também a preocupação de o que vai acontecer também com o emprego dessas pessoas. A gente já sabe que já está na imprensa a solicitação de benefícios por parte dos empresários para fazerem frente a esse período e preocupa, evidentemente, os trabalhadores. Será que continuarei empregado? Como é que está essa situação no mundo do trabalho no setor privado? É uma situação parecida com a da pandemia? Nós tivemos, na pandemia, uma espécie de paralisação de todas as atividades. Agora a gente vive um misto de empreendedores, empresários e trabalhadores que perderam o lugar, né? Não tem mais o equipamento, aquele espaço físico não existe mais. E ele desapareceu simplesmente. Tem bairros inteiros que desapareceram. Não tem mais uma construção civil na área, assim. A JBS, por exemplo, uma empresa grande, está na beira do rio ali, que foi agora destruída literalmente, a Minuano, outras fábricas. O que a gente tem defendido e conversado com os setores empresariais? Vamos sentar e conversar. E ver caso a caso. Primeiro, a gente parte do pressuposto que tem que manter o emprego e a renda das pessoas, porque o pior de tudo é saber que alguém está num abrigo, perdeu tudo e daí foi demitido. É uma coisa muito estranha, que chega aqui na central, chega no sindicato, olha, eu fui demitido. Foi suspenso o meu contrato de trabalho. Na hora que todo mundo precisa de todo mundo, tem esse tipo de atitude. Então, nós estamos num esforço muito grande de que a gente combine acordos coletivos, caso a caso, em que se faça aí uma bonificação de dias
pelos atingimentos da tragédia, que a gente incorpore uma parte das férias das pessoas, que a Hum, gente monte horas negativas para que depois elas possam ser compensadas futuramente com horas a mais para compensar o tempo que, né, as pessoas precisaram ficar fora do trabalho. E os hum, casos mais dramáticos, que a gente repita um pouco a experiência que tivemos na pandemia, que é fazer uma política combinada, uma política pública combinada com os setores empresariais que perderam, no sentido de recuperar, manter as pessoas com renda e o Estado brasileiro assumir a responsabilidade de parte dessa renda. Então, o setor privado econômico, né, patronal, é ainda muito resistente. E a tendência, eles, nas conversas que a gente tem, a experiência que a gente tem até agora, é tentar repetir a 14.437, que é aquela lei da pandemia, uhum, que diz, dá férias, dispensa, depois faz compensa tudo, né? Tudo meio unilateralmente, entendeu? Nós achamos que tem que ter assim, um sindicato, tem que participar, as partes têm que sentar e compor. Não se trata aqui de uma pandemia que atingiu todo mundo, então se decretou calamidade para todo mundo. Não é todo mundo que está na mesma situação. uhum. Então, são realidades diferentes, são cidades que estão em estado de emergência, não estão em calamidade. Tem cidades que o rio subiu, sim, arrastou uma parte que criou um problema, mas as águas já foram embora. Tem cidades que foram realmente destruídas, e tem cidades que até hoje ainda estão alagadas. Porto Alegre está ainda alagada. Então, a gente está fazendo um plano, o setor privado, aos poucos, se sensibiliza. Alguns setores são muito acolhedores para sentar e conversar. Alguns setores estão voltando devagarinho. Eu fiquei sabendo hoje de manhã que minhas filhas vão voltar para a escola segunda-feira, né, do setor privado. Os equipamentos públicos, você falou antes, também os espaços públicos, eles muitos também estão ocupados com abrigados, né? Aos poucos, quanto possível, o setor vai retomando e a gente tentando aqui fazer acordos para equacionar dentro do possível, e é o que mais a gente está investindo, a preservação dos empregos, da renda e acordos que venham nos somar. Continue com a gente. Voltamos já já. Giro Sindical está de volta e aqui nós continuamos a nossa conversa com o Amarildo Sensi, presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. É evidente que reconstruir cidades com planos de resiliência envolve muita mão de obra, envolve trabalhadores. Ter um setor público mais preparado envolve fortalecer o setor público, contratar servidores, contratar, capacitar, colocar nas melhores práticas, colocar na frente, na vanguarda do conhecimento que a gente tem sobre esse assunto no mundo. Eu sei que você comentou que a CUT do Rio Grande do Sul lançou um documento e eu gostaria que você falasse um pouquinho, trouxesse aqui para o Brasil inteiro qual foi essa manifestação que a CUT do Rio Grande do Sul fez. Então, a gente, na verdade, foi construindo um documento, conversando com todos os setores, né? Macro setores aqui dos trabalhadores, de como que a gente deveria se posicionar nesse momento tão difícil. Reunimos os coletivos jurídicos, né? Que a gente tem um grande coletivo jurídico aqui, dos públicos, dos privados, e ousamos apresentar o documento, distribuímos ao governo, mandamos para o Ministério do Trabalho, para a CUT, primeiro fazendo uma menção a essa ideia de que, bom, às vezes essa questão ambiental veio para ficar, e a gente precisa se preparar para isso. E nesse momento, a gente precisa preservar empregos e a renda das pessoas, de alguma maneira, tanto em políticas públicas quanto nos processos negociais que a gente venha a tratar. Por isso, a importância da presença dos sindicatos como interlocutores dos processos, tanto de empregadores quanto de trabalhadores. O primeiro impulso empresarial foi tentar aplicar automaticamente a 14.000, que estabelece lá férias, que vai, entendeu?
todo aquele arrazoado de situações que é da pandemia, não é de uma calamidade, não é de um estado de emergência, não é aplicável. Isso passa por, sim, manter as convenções coletivas, que está parte do documento, nessa área do trabalho. Uhum. Considerar uma postada de abono, considerar as férias, considerar as horas negativas, que eu já falei ontem, antes, considerar, sim, os investimentos no setor público, garantir que os que não possam trabalhar por motivos de deslocamento, estarem abrigados, eles tenham um tratamento especial, né? E lógico que dentro disso aí a defesa de políticas públicas envolvendo a União, o FGTS, linhas de crédito facilitados para as pequenas e médias empresas, a fundo perdido, inclusive, um plano de moradia que a gente considerou aqui cidades sustentáveis, né? Cidades solidárias, enfim. A nossa casa e nossa vida, e não mais a minha, né? Que ela sempre dá uma ideia de que depois que eu estou lá, eu faço o que eu quero, né? E colocar a agricultura familiar dentro desse cenário e ter um tratamento especial para a produção de alimentos, né? Linhas de crédito, o dinheiro para linha branca, que acabou sendo anunciado ontem, a gente ficou bem feliz. A gente sabia que ia vir, mas isso tinha que fazer parte, é um pouco a expectativa que os trabalhadores têm, assim como essa questão da moradia. E grandes frentes de trabalho, junto com os setores empresariais, para envolver as comunidades, nos territórios, os trabalhadores e trabalhadoras, os desempregados, no Uhum. sentido de fazer todo o processo de recondicionamento, limpeza, enfim, higienização dos espaços, porque isso para nós dá essa ideia de um grande povo em movimento, um coletivo, né, se ajudando. Ah, e as empresas que não tivessem uma volta tão cedo, se aplicasse lá a política do governo federal garantir a renda, né? E as empresas também complementarem e se manterem ativas, pelo menos, e depois se reconstruírem em algum outro espaço, também com políticas públicas que estão sendo anunciados aí, né? O Pronamp e outras políticas. 14 de maio, as centrais, a CSB, a CTB, a CUT, a Força Sindical, a Intersindical, a nova central, a NCST, a Pública e a UGT, assinaram uma nota em que estabelecem uma série de propostas para a construção de cidades resilientes e para enfrentamento da mudança climática e da emergência ambiental. Essas propostas das centrais sindicais, elas falam, além da solidariedade que os sindicatos estão implementando e que o Amarildo já trouxe para a gente, através da disponibilização de sedes, através das cozinhas, através dessa luta, dessa ação emergencial, mas que também tenta se preparar para o futuro, compreendendo que a emergência climática ela veio para ficar e que a gente não nega isso, a classe trabalhadora não é negacionista. Essa é uma série de propostas de políticas de trabalho, emprego e renda. Existem propostas como, tipo, formular e implementar o programa de empregos de interesse público e comunitário, onde as pessoas elas estariam preparadas através das ocupações adequadas para agirem, para atuarem no caso da emergência climática se fazer presente, com o que é o que temos, que envolve a construção e reconstrução das cidades, envolve o cuidado com as pessoas e com o meio ambiente e a saúde pública. Então, são novas modalidades que essas emergências climáticas estão fazendo necessárias. Tem propostas como do tipo, pensar o que a gente faz com o FAT e com o FGTS. Pensar, por exemplo, o seguro-desemprego. Se um negócio ele vai à falência, se um negócio ele deixa de existir, o seguro-desemprego é o mesmo numa situação de destruição de uma região, de um local, ou uma situação em que há uma certa normalidade, há uma certa. Ou seja, é possível buscar um outro trabalho, mas não é possível buscar um outro trabalho quando você tem algo dessa monta. Então, há uma série de políticas públicas que precisam ser pensadas e repensadas. E pela primeira vez, o movimento sindical faz uma ação conjunta entre todas as centrais, propondo essas políticas. O caso do Rio Grande do Sul e essa experiência que vocês estão vivendo e acumulando, certamente vai ser muito necessária, Marildo,
Sobre essa experiência, ligando com esse documento que as centrais assinaram, o que você gostaria de destacar como algo a ser implementado emergencialmente? Especialmente essa combinação de pensar o emergente articulado com algo mais sustentável e preventivamente pensado e estruturado. E a cidade solidária, a cidade sustentável, isso também tem que entrar para dentro da área da economia. Também temos espaços de trabalho, eles têm que ganhar, nos ganhar como sociedade para espaços de trabalho mais saudáveis, mais confortáveis, menos assediadores. Vamos imaginar um salto assim de qualidade que eu acho que no Rio Grande do Sul a gente pode ganhar com tudo isso aí. Então, Uhum, a par das políticas públicas de reconstrução física de tudo, das empresas, da casa, do espaço de trabalho, que ele é muito importante, a gente também tem que pensar essa parte mais cultural, sim. essa nova experiência que eu acho que o documento traz, e colocar o movimento sindical dentro desse processo. E o tema do mundo do trabalho tem que estar conectado com essa lógica de sustentabilidade, de solidariedade, e também melhorar a distribuição de renda. Como que a gente combina nesse momento, nessa nossa visão sindical, esse processo? Então, eu acho que o documento de ontem ele faz esse engate aí que nós precisamos conversar muito Uhum, de como fazer. O movimento social sindical já participa de várias frentes de discussão. Parece que cada coisa é uma gaveta, né? Que coa, que conversa lá, mas não traz tudo para dentro de uma relação mais global que a gente precisa aproximar. Eu acho que o movimento sindical ele pode contribuir muito nessa aproximação, porque na minha opinião, na nossa opinião, isso faz parte, né, da velha luta de classes que ó. a gente tá aqui conversando. Não deixou de existir, nós continuamos com interesses diversos, mas nós temos que aproximar interesses ainda em tempo de salvar o planeta e de construir uma sociedade mais igualitária e mais justa. Amarildo, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada e conte conosco, conte com toda a solidariedade que todo o Brasil, o movimento sindical brasileiro, certamente emite para vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado a toda a solidariedade do Brasil, das pessoas do mundo que estão empatando com a gente, e deixo também um grande abraço, um obrigado a todos esses sindicatos, sindicalistas e militantes que estão de voluntários, estão cedendo seus espaços físicos, estão contribuindo para essa e todas essas cozinhas comunitárias e mães e lideranças de territórios que estão, digamos assim, nesse momento, estamos todos juntos para aprender e sairmos daqui resilientes, mas mais solidários, humanos e construtores de um Brasil e um Rio Grande do Sul melhor. Obrigado. Seguimos. Tchau, tchau.